Olá, a poesia de Astride Cabral, nossa entrevistada de hoje, se divide entre a província de seu nascimento e o cosmopolitismo de suas viagens. E, no meio do caminho, residem a sensibilidade que extrai de suas experiências pessoais e uma original visão da vida. Este é o ponto de apoio para a nossa conversa com a poeta Astride Cabral. Na dica de leituras, olhares sobre outras poéticas, na análise dos ensaios O Cordão Encarnado, uma leitura severina, de Lucila Nogueira, e Cora Coralina, Raízes de Aninha, de Clóvis Carvalho Brito e Rita Elisa Seda. O Leituras conversa agora com Astride Cabral. Astride, eu estou com o seu livro aqui, um dos seus livros, que são os 50 poemas escolhidos, que eu acho essa proposta interessante, né? Quer dizer, o autor revisitar a sua obra, né? Mas vamos começar essa matéria falando de Manaus, né? Quer dizer, esses poemas da saudade, né? Porque o seu poema está muito voltado a essa vivência manauara, né? Uhum. Quer dizer, como é que isso se dá na sua poesia? É uma coisa de evocação, né? O meu livro Visgo da Terra, quando eu estreiei em poesia, o meu livro era Ponto de Cruz, mas esse livro, ele não tinha unidade, era quase uma antologia do que eu vinha fazendo ao longo da vida, porque eu só fui estrear em poesia aos 43 anos. E nesse livro tinha uma parte que eu chamava Ciclo das Sombras. Foi a partir do Ciclo das Sombras que depois foi crescendo e se tornou o livro Visgo da Terra. E esse Visgo da Terra é que são os poemas do Amazonas. E recentemente eu já tenho, na segunda edição, acrescentei 8 poemas e agora eu tenho mais 5. Quer dizer, é um veio assim, que de vez em quando eu visito, que aliás ele me visita, e isso acontece com vários livros meus. Nesse meu primeiro livro eu tinha uma parte que eu chamava Pequeno Mundo. Essa parte do Pequeno Mundo, que é lidar com as coisas concretas, imediatas, dentro de casa, se tornou depois o Intramuros, que agora vai para a segunda edição. Então, o meu último livro, Antessala, o embrião desse livro estava já num poema de Lição de Alice, um livro anterior. Quer dizer, então a sua poesia ela é um permanente diálogo com ela própria, né? Quer dizer, há esse... Agora, por exemplo, a metapoesia, só agora é que eu já entreguei para a editora um livro que chama-se Palavra na Berlinda. Porque, de um modo geral, eu não me debruço muito com essa coisa da criação, não. Os meus temas são mais o tempo, o espaço, a condição humana, a condição da mulher, entendeu? Isso são... E essa questão da terra também, que eu sou muito ligada à natureza, né? Tem o meu livro dos bichos, que é muito ligado à natureza, e o meu primeiro livro, que é um livro de ficção sobre vegetais, plantas, flores e tudo, quer dizer, uma coisa diferente, mas eu acho que essa coisa telúrica é muito amazônica. Eu tenho um lado telúrico e ao mesmo tempo ecológico também, porque eu estou muito ligada com essa... Eu sou muito preocupada com o ambiente, com a natureza. Mas há um certo contraponto da sua poesia, né? Que é a coisa mais cosmopolita, também, né? Quer dizer, essas paisagens estrangeiras. Exatamente. E tal, que povoam é porque eu sou meio cigana, entendeu? Eu tenho sangue de cristão novo, de cigano. A família do meu pai eram 2 na Marinha Mercante. Meu pai era comandante do Lloyd brasileiro, então sempre viajando. E também o cearense, você sabe, é o povo brasileiro que os cearenses são os que mais imigram no Brasil, né? Então eu tenho tudo isso, essa inquietação, essa coisa. Eu já perdi o número das viagens que eu fiz na vida. Eu já morei em Beirute, já morei em Chicago, e já morei em 7 cidades, né, do Brasil. Isso é muita coisa, né? É uma inquietação. E a coisa que mais espantava as pessoas é que a gente carregava para todo canto os filhos, né? Eram 4, fui ao Líbano e cheguei com a 5ª. Então, mas o que poderia ser atrapalhar as pessoas, para nós era um motivo de... Eu acho que eu tenho assim uma certa... Eu me sinto mal na rotina, eu quero a novidade, eu quero
a coisa dinâmica, a rotina eu acho que é uma espécie de gesso, deixa as pessoas muito reduzidas, sabe? Eu quero ultrapassar. E como é que isso se reflete na sua poesia? Porque a questão do trabalho mesmo dessa poética, né? Quer dizer, há um método, há uma... Vou te dizer, basicamente é o seguinte, eu acho que eu não me sento para escrever poesia, a poesia me chama. E aí eu vou escrevendo dentro de um processo. Depois, quando eu organizo em livro, aí sim que eu uso o lado racional, vejo as semelhanças, o que eu coloco. E aí eu começo a separar os poemas que eu estou escrevendo em pastas diferentes. E aí depois eu vejo o que é a temática predominante. Eu geralmente me pauto assim a fazer para o livro não ser um depósito de poemas, mas ter uma humanidade, é mais pelo tema, que eu me agarro mais nisso, né? Agora, porque a parte formal, eu acho que cada poema eu acho que traz a sua forma. Quando eu falo isso para as pessoas não acreditam. Você sabe que eu fui escrever soneto quando eu estava na faculdade e a nossa professora deu o desafio de a gente traduzir 2 sonetos de Petrarca. E eu sentei, fiz e ela aprovou, e ela era poeta, Lute Chancho, elogiou e tal, quer dizer, da minha turma ninguém foi capaz, só eu, porque era poeta, fui capaz de fazer. Mas essa coisa matemática, medida e tudo, nunca foi da minha natureza. Eu tenho uma natureza que eu gosto de roupa frouxa, sapato folgado, sabe, essa coisa da liberdade. O que mais me seduz na poesia é exatamente ser um espaço de liberdade. Como mulher, como dona de casa e mãe de família e tudo, a gente tem muitas pressões e muitas grades. Então, na poesia, é esse meu espaço de liberdade. E por conta disso, você trabalha muito o verso livre, né? Essa preocupação com o verso livre. Eu tenho o verso livre, mas também, se você vai ler meus poemas, tem muitos poemas que são metrificados com uma ondulação, que eu não sou muito rígida, mas com uma ondulação. Tem uma musicalidade, não é assim totalmente livre, não. E com o tempo, cada vez mais, eu apuro mais isso, entendeu? Eu acho que eu comecei ultimamente, porque talvez elaborando mais, tenho feito sonetos, vilanela, sabe? Mas é isso aí. Mas aí você está buscando já a forma, né? Bom, mas tem poemas que eles já vêm prontos. É uma coisa incrível isso, você não faz ideia. É uma coisa incrível, porque eu me entrego muito à coisa do inconsciente. Eu não vou dizer que depois eu não reveja, não mude uma coisa ou outra, mas a minha poesia é quase um jato, assim, uma coisa que vem, sabe? E às vezes, quando tem alguma coisa... uma vez eu dei um poema meu para uma amiga minha, ela falou, tá ótimo, mas o fim tá muito óbvio. De madrugada eu acordei com o dístico, que não era mais óbvio, e que fechava, um poema que eu tenho, chama-se Comunhão, são dísticos, né? É assim, eu acho que, eu acredito muito no poder do inconsciente, sabe? Eu acredito na poesia, porque a poesia não pode ser uma coisa racional, entra muita coisa emocional, sensorial, não é? Eu acho que é um terreno assim, é um terreno muito mais amplo, eu acho, não é? De emoção, eu acho que o ritmo vem com emoção. E aí como é uma carpintaria para ordenar isso tudo, né? Porque aí é um caldo de cultura todo, né? Quer dizer, um caldo de emoções, enfim. Né? Quer dizer, e o ordenamento disso, né? Quer dizer, ele já vem pronto também? E como é isso? Bom, como eu te falei, eu vou separando, eu estou sempre escrevendo, então um processo, é uma coisa que me acontece na rua, ou uma coisa que eu li, que deflagra em mim, detona outras coisas, e eu vou anotando e botando dentro de uma pasta. Aí passa um tempo, eu começo a separar essa pasta em 2 ou em 3, entendeu? E é assim que funciona para mim. Cada um tem a sua maneira, né? Agora, nunca tive horário para escrever. Agora, é o seguinte, para fazer poesia, eu só sei escrever com a minha mão. E só decoro quando me acontece de vir uma inspiração e eu não ter papel nem lápis. Aí eu decoro e quando tem a oportunidade de encontrar um lápis e um papel, eu coloco. Agora, o processo é mais ou menos esse, entendeu? Agora, se eu tenho que fazer uma resenha, uma palestra, uma coisa assim, eu sento no computador e vou
batendo, entendeu? Para escrever prosa, crônica, orelha de livro, que tem me pedido muito, resenha, prefácio, tudo isso. Eu leio, anoto umas coisas básicas e sento no computador e vou escrevendo, mas poesia não consigo. É uma coisa meio visceral, orgânica, sabe? Eu acho que é a continuação da minha mão, sei lá, da minha respiração, um negócio muito, assim, quase orgânico, sabe? Como o ar que respira, é um negócio de urgência mesmo. Agora, a temática da sua poesia é interessante isso, porque você fala muito nessas acontecências que acabam suscitando o poema, mas na sua poesia não tem essa carga, digamos, cotidiana, né? Eu falo isso assim, num comparativo, por exemplo, com uma poeta como a Adélia Prado, que é essencialmente cotidiana, né? Quer dizer, você não tem os momentos cotidianos. É quase que uma releitura desses momentos, né? Dizer, como é que isso se dá na sua poesia? Bom, eu acho que esses poemas... Por exemplo, tem um poema aí, por exemplo, aquele Quando leva a boca, a colher com que minha avó tomava a antiga sopa. Foi um momento, eu menina, fui para casa dos meus avós em Fortaleza, né? E aí me colocam aquelas peças de prata ali, que a minha família simples, a família da minha mãe, né? Eu não usava. Então, eu fiquei emocionada com aquilo, porque até o peso do talher. E com as rosas ali nos cabos e tudo, eu fiquei pensando na minha avó, e que aquilo estava vivo, aquelas rosas ali estavam vivas, e a minha avó, o que ela comia, tudo aquilo tinha passado. Quer dizer, são momentos assim do cotidiano que me levam, sabe? Esse meu livro, Intramuros, eu acho que é o livro que eu estou mais ligada, assim. Agora, eu acho também que eu tenho sempre uma reflexão sobre as coisas, né? Sobre mesmo essas coisas mais comezinhas do dia a dia e tudo, elas sempre me levam uma reflexão que transcende essas coisas. É exato, né? É exatamente isso, né? Quer dizer, essa questão de sobrepujar o meramente cotidiano numa releitura desse cotidiano. Né? Aquele meu poema Sorveteria, você está lembrado desse poema? Que eu falo, eu vejo as pessoas no shopping tomando sorvete. E aí eu passo para reflexões, como é que as pessoas se comportam diferente. Porque no fundo ali a sorveteria é uma metáfora da vida. E as pessoas se comportam completamente diferente. Um acha que é ruim, o outro acha que ela reelabora e põe nozes, põe calda, azeite, tal. E outros ficam achando que aquilo não presta e tal. É a atitude da pessoa diante da vida. E no fim, eu termino o poema dizendo: todos um dia qualquer terão suas taças vazias, lábios imóveis, mãos frias. Quer dizer, eu pego a sorveteria como uma grande metáfora da vida. E assim eu tenho muitos poemas nesse tipo, entendeu? Eu acho que eu desenvolvo uma metáfora em cima de uma coisa. Amor no Pia e vários poemas meus. Isso eu acho que dá uma certa unidade ao mas isso vem naturalmente. Eu não tenho ideia. Eu vou escrever um poema assim, não é assim, sabe? Eu acho que é quase um sopro do anjo no ouvido da gente. É impressionante, viu? Agora, são vários poetas que têm também essa método. O Ferreira Goulart, ele diz que insiste em não escrever poema, né? Só escreve o poema que insiste em ser escrito. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão porque eu, por exemplo, não gosto de nada encomendado, entendeu? É uma coisa difícil. Mas eu já tenho até feito. Eu lembro que uma vez fizeram uma antologia em Recife. A Lourdes Sarmento fez Águas Tropicais. Ela são 3. Tem fauna e flora, água e tem mais um outro. E aí ela queria que eu fizesse um ensaio sobre água. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, atrapalhadíssima, meu marido doente, falei, eu vou fazer uma coisa. Tudo que vier na cabeça sobre água eu vou escrever. Aí eu fiz um texto que todo mundo gostou, Águas Represadas. Aí a minha experiência de água, desde quando eu tinha 3 anos de idade, até o momento que eu estava escrevendo, entendeu? E essas coisas assim, quer dizer,
ela me deu uma tarefa de escrever um ensaio, mas um ensaio coisa alguma. Porque se eu fosse fazer um ensaio, eu teria que fazer pesquisa, eu teria que ler, Não, eu parti com uma coisa memorialística, das minhas evocações e tudo. De vez em quando eu faço isso, sabe? Outro dia eu escrevi um também para sair na revista Encontro, mas quando eu pude dar para a Lourdinha, para a Maria de Lourdes Horta, eu já tinha fechado a revista, que foi Passei em Madalena, porque eu fui criada lá naquele bairro de Madalena, em Recife, né? Uhum. Então aquelas coisas todas foram chegando para mim e tudo. Quer dizer, é assim. Mas como é que é essa coisa interessante? Você viveu um período em Recife, ainda na sua infância, mas a recordação de infância é toda de Manaus. Não, mas eu tenho poemas em Recife, essa recordação mais remota, eu tenho uns 2 poemas sobre Recife. É o seguinte, meu pai era delegado dos marítimos em Manaus, e morreu lá. Então eu tinha 4 anos de idade, quando os meus avós maternos foram me buscar para Manaus. E em Manaus eu passei dos 4 até os 18, quando eu fui estudar no Rio. Então eu tenho esses 14 anos de resto de infância, adolescência, lá em Manaus, né? Uhum. Aí que é um sentimento maior, né? É. Agora, bom, você está sempre produzindo, né? Agora, você foi chamada para participar da antologia dos 50 poemas escolhidos, quer dizer, e acabou revisitando sua obra, né? Para escolher. Como foi essa revisita? Mas eu já tinha feito uma outra revisita, porque o Antologia Pessoal, publicado pela Tesauros, foi a primeira revisita que eu fiz. Mas depois apareceu essa oportunidade. Aí eu falei o seguinte, bom, eu não vou botar nenhum poema que eu coloquei na primeira escolha, não vou colocar na segunda. Então isso aí foi uma segunda escolha. Eu acho que meus poemas mais fortes estão na antologia pessoal, entendeu? Agora, essa antologia aí, então eu em vez de fazer uma antologia cronológica, eu fiz uma antologia temática. Eu escolhi 5 temas básicos, que eu chamei passagem para o tempo, paisagem para o espaço, paixão para poemas eróticos, protesto para os poemas que tinham cunho social e pensamento, aqueles que tinham um lado mais filosófico e tudo. Quer dizer, eu fiz uma antologia completamente diferente e essa é a crescida da fortuna crítica, coisa que a outra não tem fortuna crítica, tem apenas o elenco de tudo que foi escrito sobre mim e tal, e também tem uma parte iconográfica. Então elas se completam, essas 2 antologias, né? Uhum. Assim, mais ou menos meus 30 anos de poesia. Mas como é que foi fazer essas revisitas, né? Assim, sim. Sensorialmente. Olha, eu vou te dizer, é difícil, sabe por quê? Eu tenho uma relação quase maternal com os meus poemas. Quando me perguntam qual o filho que você quer mais bem, eu quero bem de todos de maneira diferente, mas eu não posso dizer que eu gosto mais desse ou daquele. Então os poemas é mais ou menos assim, entendeu? Foi difícil para mim. Foi difícil porque você está ligado, é uma coisa visceral, uma coisa sua, sabe? É fácil você escolher, mas é difícil você deixar de fora. Eu não sei, eu acho que talvez eu devesse ser mais autocrítica, mas assim, eu tenho um amor muito grande pelas coisas, porque eu acho o seguinte, que o tempo está coagulado nisso. E essa coisa da passagem do tempo, uma das coisas que a vida toda eu sofri muito com a passagem do tempo, sabe? Ao mesmo tempo que eu sinto com a passagem do tempo, eu sou uma pessoa também que eu sinto muito presente. Até o Fausto Cunha, que fez o prefácio desse meu livro Intramuros, que vai ser republicado agora, segunda edição lá em Manaus, ele fala isso, que eu sou uma poeta que tem uma noção muito grande do presente, mas eu também vou ao passado. E eu também, às vezes, dou uns pulos para o futuro. Eu tenho 2 poemas, são interrogações 1 e interrogações 2, que é tudo que vem depois, né? Quer dizer, essa coisa do tempo está muito dentro da minha preocupação, né? É muito latente em mim. E como é que está esse seu trabalho de poesia hoje, né? Quer dizer, ainda continua com essas mesmas reflexões, quer dizer, as reflexões sobre essas mesmas inquietações do tempo, da revisita ao passado. Como é que está a sua poesia hoje, a poesia que você está produzindo? Olha, esse último livro que eu ainda não entreguei para o editor, porque ainda não organizei, é um livro que se chama Íntima Fuligem. E são poemas bem concisos, não haikai, porque eu não sigo essa... Eu quero uma forma interior, minha, pessoal.
essas formas consagradas, elas não me tentam muito, sabe? Eu quero fazer forma até certo ponto que sejam minhas. E às vezes eu acho que eu acerto. Por exemplo, tem um poema meu que se chama Sob Telhas, que tem uma forma completamente diferente. Todo ele é trabalhado com palatais. Sob telhas, sem telhas, alhos, coalhos, toalha, e por aí vai. É um poema relativamente longo. Então, essa coisa da coisa diferente, entendeu? E buscar a própria, o ritmo, a minha voz. Eu acho que, voz. eu vou te dizer, eu até leio mais prosa do que poesia, com medo de me impregnar e fazer uma poesia furta-cor. Eu quero que a poesia saia de dentro, sabe? Eu não quero... Bom, e toda a vida eu nunca tive assim uma paixão por um tipo de poeta. Eu sou apaixonada por muitos ao mesmo tempo, entendeu? Porque tem gente que, tá na linha de fulano, de cicrano, não é mesmo? Eu não, porque eu acho que a pessoa tem que procurar o seu caminho, a sua voz. Bom, muitas vezes, longe, alguma coisa repercute, não é? Alguma coisa que você diz, mas tá no inconsciente. No meu consciente eu não estou procurando, entendeu? Eu não estou procurando imitar ninguém, mas alguma coisa fica, lógico que fica, não é? Claro. Como diria José Regis, desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Astrid, obrigado por sua participação no Leituras. Que bom. Eu também agradeço esse papo. A impossibilidade de se saber a dimensão de um poema. Um exemplo está em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Escrito sob encomenda em 1955, o poema foi rejeitado como autonatalino e mesmo João Cabral manifestava certa insatisfação com esta sua obra. Morte e Vida, no entanto, foi o responsável pela popularização do poeta. E agora, a também poeta Lucila Nogueira, na profunda análise que faz do poema no livro Cordão Encarnado, uma leitura severina, lançado pela Bagaço, demonstra que o texto vai além do discurso político para se montar como uma quase tese sociológica sobre a condição do homem nordestino. Morte e Vida Severina é uma reportagem em versos sobre o sofrimento do homem nordestino. Nessa verdadeira aula, onde o palco serve como instrumento para mobilizar o povo a refletir sobre a sociedade em que vive, escreve Lucila. E aí está a chave para a compreensão do texto de Cabral. Buscando a poética mais popular, ele escreveu um teatro inovador, onde a miséria é vista sem piedade nem pieguice. O efeito é um texto contundente, pelo que denuncia e instiga. E Lucila acerta ao falar de sua clara beleza. Ainda as possibilidades da poesia. Vivendo no interior goiano, a poeta Cora Coralina foi descoberta quando já idosa. Sua figura frágil de avó tradicional e sua palavra simples e direta cativaram a crítica e os leitores. No livro Cora Coralina, Raízes de Aninha, lançado pela Ideias e Letras, Clóvis Carvalho Brito e Rita Elisa Seda buscam desvendar esta mulher tão comum e tão complexa. Uma mulher que não conseguia separar de sua arte seus doces e suas vivências. Este é, enfim, o caminho seguido pelos autores de Raízes de Aninha, o encontro profundo entre a poética e a vida de Cora Coralina. Seus versos chegavam às raízes da banalidade, mas até por isso mostravam uma sofisticação poucas vezes vistas na literatura brasileira. Marcada pela estética do modernismo de 22, ela foi além e conseguiu realizar o desejo de todos os viventes da famosa semana. Cora nos revelou um país profundo e real, um país que na simplicidade se fez único e singular, como a poesia de Cora Coralina. Caminhos e Descaminhos da Poesia, o Cordão Encarnado, de Lucila Nogueira e Cora Coralina, Raízes de Aninha, de Clóvis Carvalho Brito e Rita Elisa Seda. O Leituras de hoje fica por aqui.
e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.